Olha só, gente, na última semana... Opa, voltei, agora sim. Na última semana, o Senado aprovou o projeto que altera a lei do racismo. A mudança em questão, ela sugere que a misoginia seja tipificada como crime de discriminação. Misoginia, vou explicar direitinho para vocês. Eu vou pedir para ela, Ianca Santos, advogada especialista em violência contra a mulher, que fala agora com a gente por aqui. Foi uma discussão muito grande, inclusive uma pauta colocada por uma mulher, uma senadora lá dentro. A senadora Soraya Tronic, inclusive, colocou alguns pontos ali em questão sobre isso, que foram colocados ali na pauta, mas é algo muito importante, porque entre tantas outras questões, ou seja, não permite mais que alguém diga que a gente pode ou não pode só porque a gente é mulher. Mas eu vou pedir para você, Ianca, para a gente começar essa conversa justamente explicando para as pessoas o que é misoginia e o que esse avanço representa para a nossa vida de todas as mulheres. Boa tarde, bem-vinda por aqui. Boa tarde, Paula, muito obrigada. Bom, o que é misoginia? Misoginia é o ódio, a aversão às mulheres, simplesmente por ser mulher. Então, esse projeto de lei que foi aprovado e agora segue para votação na Câmara dos Deputados é um avanço muito importante para os direitos das mulheres hoje. Porque, infelizmente, o Brasil ainda é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Então, o que é que a gente ganha se esse projeto virar lei? Avanço, o crime contra a mulher agora vai ter uma penalidade mais severa. As pessoas, eu acredito que vão pensar antes de cometer esse crime e vão ter uma penalidade mais alta. Esse crime ele prevê uma pena de 2 a 5 anos mais multa. Então é uma gravidade muito maior do que os crimes que a gente tem hoje, do que as nossas penas. A Lei Maria da Penha é uma lei muito importante, porém, infelizmente, os crimes de violência contra a mulher hoje possuem penas muito baixas. Então, esse avanço legislativo é muito importante, principalmente por conta dessa pena, uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Você acha, eu até estava dando uma olhada aqui, que eu separei algumas questões, justamente para a gente tentar entender, né? Porque a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente fala sobre sexismo, a gente fala sobre machismo, mas tem uma diferença quando a gente fala sobre misoginia, né? Ou seja, pode englobar um pouco disso tudo? Pode englobar tudo isso um pouco, mas considera-se misoginia a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, que você estava falando, baseada na crença da supremacia do gênero masculino. Então, quer dizer que é um crime, geralmente, cometido pelos homens contra as mulheres, é isso? Sim, é um crime cometido pela razão da mulher ser mulher. Então, por exemplo, tudo que menospreza essa mulher, tudo que entende que essa mulher não deve ter os mesmos direitos que os homens, né? A Constituição, ela traz a igualdade entre homens e mulheres. Porém, infelizmente, por essa questão patriarcal que nós temos hoje, muitos homens entendem que não e cometem o crime nesse contexto de superioridade, que a mulher é inferior, que a mulher não pode ter os mesmos trabalhos que o homem, a mulher sempre está menosprezada, tem esse ódio da mulher, essa aversão à mulher, e isso que constitui essa misoginia. Agora, a gente vê em vários lugares isso, e obviamente que eu estou me lembrando agora de momentos em que mulheres parlamentares são reduzidas, né, justamente em discussões no Congresso que a gente tem aqui no Brasil. Mas, por exemplo, alguns exemplos de comportamentos misóginos, que são muitos, e às vezes são aqueles sutis, né? Mas assim, tem a questão da própria violência física, sexual, psicológica e moral, tem os discursos de ódio, né, que são os xingamentos, as calúnias, piadas ofensivas que acontecem só porque são mulheres, objetificação, né, reduzir uma mulher a objeto sexual, apenas o seu corpo. Aquela mulher que é bonita, né? Que nunca a mulher ouviu isso. Tá ali porque ela é bonita, né? Não porque ela merece estar ali, tem cérebro, estudou e tal. A própria desvalorização, que é justamente sobre isso, né? Que é minimizar a conquista das mulheres. A exclusão, que é impedir o avanço profissional dessas mulheres, não as incluir em determinados espaços ou tratá-las de forma inferior no ambiente de trabalho por serem mulheres. E até mesmo aqueles comportamentos sutis, né? Que falam de você tá louca, tá inventando alguma coisa, tá assim porque tá de TPM, enfim. Tem coisas até, Ianca, que a gente foi acostumada a ouvir e hoje a gente está aprendendo que isso não é normal e que a gente não tem que aceitar.
Uma mulher que se encontra num lugar em que ela se sinta realmente, seja em casa, seja entre amigos, seja no mercado de trabalho, o que ela deve fazer? Qual o primeiro passo que ela deve fazer para realizar essa denúncia? E ela precisa de alguma prova? Ela precisa de alguém em volta que tenha visto, como uma testemunha, por exemplo? Olha, o que essa mulher deve fazer? Primeiramente, ela deve registrar um boletim de ocorrência, tá? É de suma importância que, se for, por exemplo, no local de trabalho, ela avise, comunique o seu superior e ela registre esse boletim. Ela deve ter testemunhas, mas caso a mulher não tenha testemunhas, ela pode levar, se for uma violência por meio de WhatsApp, uma mensagem, ela pode levar uma mensagem de texto, um áudio, um vídeo ou uma testemunha para corroborar a sua palavra. Porém, nós temos casos que ocorrem na clandestinidade, né? Muitas mulheres não têm testemunhas, não têm como comprovar. E hoje o STJ já tem entendimento de valorização da palavra dessa mulher. Então, os crimes cometidos contra a mulher, ele possui uma especial relevância. Então, a palavra da vítima possui especial credibilidade. Muitas mulheres, infelizmente, deixam de denunciar porque acreditam que, eu não tenho prova, eu não tenho uma pessoa que viu, mas ela não pode deixar de denunciar por isso, porque hoje o sistema de justiça já te dá aparato suficiente para você levar em frente essa denúncia, mesmo que você não tenha provas suficientes de uma testemunha, uma mensagem de texto. Então, é de suma importância que, assim que ocorreu essa violência, ela registre os fatos, peça uma medida protetiva na própria delegacia de polícia para que esse agressor seja responsabilizado das suas condutas. É bom lembrar, né, que muitas vezes a mulher é descredibilizada, né? Já soube, eu acho que todo mundo já, de fatos de que mulheres foram falar algo que tinham sofrido, e aí e as pessoas falaram, mas também, né? Olha como é que ela se vestia, mas tem certeza? Né? Mas ela não estava se insinuando, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou mulheres que sofreram algum tipo de violência no meio do trabalho, e aí falam, mas também essa daí não era uma pessoa fácil, né? Parece que sempre tentam inverter e colocar a vítima como a real, veio dela, né? Veio dela a agressão, a culpa é dela que ela está sofrendo essa agressão. Você acredita, Ianca, que a gente tendo um pouquinho mais desse avanço, a gente pode diminuir os casos de qualquer tipo de violência contra a mulher, até mesmo feminicídio? E por que eu falo isso? Porque a gente tem avanços, a gente tem a Lei Maria da Penha. Por mais que, mesmo com os avanços, ainda existam falhas, muitas vezes, no meio do caminho, ou principalmente falta de informação no meio do caminho, a gente sabe que a gente ainda sofre com tudo isso. Ou seja, a gente ainda é vítima com tudo isso, mesmo com o avanço das leis. Agora, com mais essa, né? Se chegando agora num outro patamar, você tem a misoginia, ou seja, você não pode odiar uma mulher só porque ela é uma mulher. O quanto você acha que realmente pode refletir no dia a dia, na segurança dessa mulher, numa diminuição de outros tipos de violência contra a mulher, inclusive o feminicídio? Paula, o que a gente sempre costuma dizer, o feminicídio ele nunca surge do nada. Essa mulher ela sempre está dentro de um ciclo de violência muito grave. Então, por exemplo, se você está observando o seu parceiro te menosprezar, cometer uma violência moral que muitas mulheres estão acostumadas e acham que é normal e não é normal, isso pode sim desencadear um crime de feminicídio. Então, o que essa mulher deve entender? Ela deve entender que pequenas atitudes já são passíveis de responsabilização. Deve sim registrar um boletim de ocorrência, deve sim pedir uma medida protetiva, deve sim ir em busca de seus direitos. Então, esse avanço legislativo é de suma importância para que também esse agressor, esse acusado, ele comece a entender o caráter das suas condutas. O que eu sempre digo é o seguinte, a gente precisa de informação e conscientização, porque a mulher, a partir do momento que ela começa a entender que essas pequenas atitudes não são normais, né, porque infelizmente já está enraizado, todo mundo entende, isso foi normal, vai mudar, não vai mudar. Quando a pessoa começa assim, é muito difícil ter uma mudança. Então, nesses pequenos comportamentos, essas pequenas atitudes já devem ser noticiadas para que isso não vire um crime mais
mais grave. Então, a necessidade da informação é de suma importância para que a mulher entenda que qualquer atitude que te menospreze já é passível de responsabilização. E a partir disso, que a gente possa ter mais denúncias e mais responsabilizações desses acusados. Porque não adianta também a gente ter leis efetivas se muitas mulheres não denunciam, não têm coragem de levar os fatos ao conhecimento do poder público. Então, por isso que é de suma importância a informação, a conscientização, desde crianças, começar a informar na escola, para criar adolescentes, jovens, mais entendidos dos seus direitos e mais informados, para a partir disso a gente conseguir mudar essa realidade, né? Que, repito, o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Concordo com você, mas eu acho que tudo começa pela nossa coragem mesmo, né? Às vezes mesmo criando leis e colocando essas pessoas com o medo, entre aspas, de cumprir as leis, às vezes no normal que se colocou do hoje em dia, do dia a dia, ainda isso não é suficiente. Então, se não tiver a gente para ajudar umas às outras, para falar, para ouvir, para denunciar, realmente as leis elas acabam não sendo praticadas, né? Porque é preciso esse primeiro passo. E o primeiro passo é esse. É isso que eu estou falando. Várias questões aqui que eu já vi, com certeza, eu, como tantas outras, já escutaram lá no início da carreira que é porque é bonitinha, porque é isso, porque é aquilo, como se não tivesse um cérebro, né? Já vimos várias vezes coisas acontecerem com mulheres que às vezes não aconteceriam com homens. E isso acontece em relação de trabalho, em relação de amizade. Isso que eu estou falando, no próprio Congresso a gente vê, né, esse tipo aqui no Brasil mesmo, parlamentares, em que a gente vê esse tipo de violência. Então, é ir adiante, é sempre ir adiante. É a partir daí que a gente se tem as leis e a gente fazer elas valerem. E aí sim começar a entender que elas valem sim na prática. Obrigada, viu, Ianca, por conversar aqui com a gente. Eu sempre falo que é um passinho de formiga, mas um por um a gente chega lá. Até mais. Com certeza. Muito obrigada.